Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo hoje. Ao longo da semana, deixei para vocês uma enquete perguntando quem deveria ter sido o vencedor da Bola de Ouro em 2010, né? Compartilhando aqui com vocês os resultados dessa enquete. Então, tivemos aí 11 votos, né? Iniesta e Messi dividiram 4 cada e 3 para o Snyder, 0 votos para o Xavi. Então, isso só para deixar para vocês como um parâmetro, né? Naturalmente são poucos votos, mas a gente tem aí uma aproximação da ideia das pessoas, né? Messi, que foi o verdadeiro vencedor ali da premiação, Iniesta e Snyder, que dividem a contestação a esse prêmio, na parte dos fãs, dos críticos históricos, eles se dividem entre os dois. Mas eu incluí também o Xavi pelo seguinte: o Xavi ele foi o vencedor da premiação, da tradicional premiação da revista World Soccer. Deixa eu abrir aqui para vocês a tabelinha. Então, a revista World Soccer, que é uma das mais tradicionais premiações, né? Naturalmente que sem o peso da bola de ouro da France Football nem do FIFA The Best, né? Da FIFA, como diz o nome, ela é a mais conceituada das premiações não tão que não tem tanta pompa, tanto evento. Acho que de todas as outras ela é a mais conceituada. Temos outras tantas, né, de revistas e publicações ao longo dos anos, mas acredito que a World Soccer seja aquela que tenha mais credibilidade depois das principais premiações. E houve, e há, historicamente, uma grande divisão da World Soccer com relação à bola de ouro e ao prêmio FIFA também, mais do que as outras, né? Então você vê aqui na coluna direita quando houve a diferença entre as premiações da bola de ouro e da World Soccer, né? Desde lá atrás, por exemplo, o Zico, né? No nosso vídeo da bola de ouro do Zico, eu falo sobre essa premiação. Você tem outras tantas ali ao longo dos anos 90, né? E em 2010 nós temos aqui que Messi foi vencedor da Bola de Ouro e o Xavi foi vencedor da World Soccer. Então eu coloquei o Xavi como essa alternativa. Ele fez parte daquele grande Barcelona, naturalmente, e também da seleção Espanha, da Espanha, campeã da Copa do Mundo. Mas no Barça, pelo Messi principalmente, e na Espanha, pelo Iniesta, acaba sendo ofuscado em termos de lembrança geral. Mas os votantes ali da World Soccer em 2010 entenderam que ele foi talvez a força motriz. Na Copa do Mundo, o Xavi não teve uma atuação tão preponderante, salvo engano, ele não fez gol, mas ele dá um passe antológico ali no gol da Espanha, acho que o Davi Villa que marcou contra Portugal nas oitavas de final, 1-0 para a Espanha. Mas enfim, nós vamos nos concentrar então no fato da premiação da Bola de Ouro de 2010, falando desses três nomes, Messi, Iniesta e Snyder. Historicamente, eu já vi várias contestações das bolas de ouro do Messi, né? Aquela história de dizer que a FIFA prefere ele, agrada ele, e a FIFA que coloca ele. A confusão clássica das pessoas entre bola de ouro e prêmio FIFA, entendendo como se fosse a mesma coisa, que a FIFA é que dá a bola de ouro, quando na verdade não, né? Até 2009 e desde 2016 isso não acontece. Mas de fato, entre 2010 e 2015 foi um prêmio conjunto chamado FIFA Ballon d'Or. A FIFA, ela, vamos dizer assim, comprou a France Football porque ela tinha a credibilidade da France Football e a notoriedade da FIFA. Então ficava bom para os dois lados, né? Ou seja, aquele glamour, aquela festa Oscar é algo que a FIFA criou, enquanto que a Bola de Ouro ela tinha ali a credibilidade na votação, que é majoritariamente por jornalistas, enquanto que a FIFA é por capitães e técnicos das seleções. E aí hoje o FIFA The Best ele já dá distribuição de peso para essas três votações, né, jornalistas, técnicos e capitães, mas também para torcedores, enquanto que a Bola de Ouro continua concentrando apenas nas opiniões dos jornalistas. E aí a recente discussão que irrompeu as barreiras do futebol com relação a Rodri e Vini Júnior, né? Mas, entre outras tantas, ao longo dos tempos, o Messi foi contestado muitas vezes. Fizemos vídeos especiais aqui no canal sobre as bolas de ouro de 2015, de 2021 e de 2022.
2023. Nessas três, o Messi foi o vencedor, mas diziam, né, algumas vozes ecoam que o Neymar deveria ter sido o vencedor da Bola de Ouro 2015. Você pode conferir esse vídeo na descrição. Em 2021, os advogados do Lewandowski, sobretudo pelo fato de que em 2020 ele era disparado favorito e a France Football resolveu não entregar uma bola de ouro individual para aquela temporada, em virtude da pandemia, critérios da instituição, e fez a bola de ouro histórica, né? Escalando os três times, os Dream Teams da história do futebol. E em 23, o fato de entenderem que a Copa do Mundo era de 22, em 23 o prêmio foi, mas basta lembrar que a bola de ouro ela foi otorgada ao Lionel Messi em 2023 pelo fato de que em 2022 a premiação, o tempo de análise da premiação terminou ali é, em 2022, antes da Copa do Mundo, tá bom? Nesse sentido, de fato, a premiação realmente contestável, a premiação que não faz sentido nenhum, e todo mundo falou isso, e a própria premiação perdeu muito do seu crédito, do Messi, com relação ao melhor do ano, é o prêmio FIFA de 2023, porque em 2022 a FIFA disse antes da Copa do Mundo, já meses antes, que naquele ano eles iriam considerar até o final de dezembro, ou seja, até o final da Copa. E, portanto, o prêmio FIFA foi entregue ao Messi e a bola de ouro de 22 foi entregue ao Benzema. Então, por isso que tem essa diferença, né? Então, Benzema não tinha que ter ganhado a FIFA. Por que que o Messi não ganhou a bola de ouro se ganhou a FIFA? Pelo simples fato do critério de tempo. Então, a FIFA perde toda a sua credibilidade quando, em 23, ou seja, já desconsiderando o período da Copa do Mundo, entrega o prêmio ao Messi novamente de melhor do ano. E em 23, certamente, jogando pelo PSG a reta final da temporada, né? Ou seja, os primeiros meses e já indo para o Miami, ele não mereceria de forma alguma ter vencido aquela premiação. Já falei isso mais de uma vez, inclusive nesse canal aqui. Então, contestar a bola de ouro de 23 é facilmente, desmonta-se facilmente esse argumento. Temos um vídeo especial também sobre isso, que explica a importância da Copa do Mundo na premiação da Bola de Ouro ao longo de todos os tempos. Desde a primeira vez que a Bola de Ouro foi entregue, nos anos coincididos com a Copa do Mundo, mesmo quando tinha o critériozinho de que só poderiam participar europeus e que atuassem na Europa, ainda assim ela respeitou a performance desses jogadores nas Copas do Mundo. Em 2021, nós temos também um outro vídeo especial. Lewandowski deveria ter ganhado a bola de ouro. O pessoal quer fazer um prêmio, vamos dizer assim, retroativo, queria que o Lewandowski ganhasse em 2021, porque em 2020 não foi entregue. Mas a temporada de 21 do Lewandowski, ok, foi artilheiro, artilheiríssimo do campeonato alemão, não foi, no critério analítico, não foi at all, né, de forma alguma superior à do Messi naquele 21. Tentam dizer que o Messi ganhou só como um prêmio de consolação por causa de uma pequena Copa América. Foi uma grande Copa América, mas não foi apenas aquilo. E o Lewandowski, vamos colocar assim, foi apenas artilheiro do campeonato alemão e nunca o campeonato alemão, o seu artilheiro rendeu a bola de ouro exclusivamente por isso. Basta vermos Gerd Müller ao longo da história. E a outra bola de ouro do Messi que é contestável de forma popular, né, é a de 2019. Mas isso nós também já explicamos no vídeo da bola de ouro de 2018, sobre Modric. Modric deveria ganhar a bola de ouro de 2018. Os que contestam a bola de ouro do Modric erroneamente trazem à baila o Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo deveria vencer a bola de ouro de 2018, na mente de alguns, é absolutamente incontestável que o Messi tenha vencido a de 2019, porque são rigorosamente os mesmos critérios que levaram uma coisa e outra. Só que quem competia com o Cristiano Ronaldo em 2018 foi, além do Modric, o Antoine Griezmann, que, na minha opinião, é o verdadeiro merecedor daquele prêmio. E em 2019, quem contestava a bola de ouro do Messi, popularmente, era o Virgil van Dijk, que, por ótimo que seja, é um zagueiro. E não tem parâmetros comparativos entre um zagueiro e um atacante, né? Um meia,
alguém que influencia várias pontas do jogo, inclusive no critério do confronto direto, Liverpool e Barcelona, ainda que o Liverpool tenha saído vencedor. Basta lembrarmos do primeiro jogo, como foi o domínio imposto pelo Messi, e depois o Barça, ele entra em pane, tem um curto-circuito, e não funciona no jogo da volta, uma coisa bizarra, mas é muito menos pelo Virgil van Dijk e muito mais pelo Messi que houve esse confronto, né? Houve esse embate entre os dois times. Mas enfim, você tem mais detalhes, nesses vídeos todos que eu menciono e coloco na descrição. Uma quinta, bizarramente, pessoal, uma quinta bola de ouro do Messi que volta e meia contestada é a de 2012, mas ali utiliza-se o simples fato de ele não ter vencido a Champions League e que deveria ter outro vencedor, né? Então é sempre critérios aleatórios, né? Em alguns anos o pessoal diz que o Messi não deveria ter vencido porque o vencedor deveria ter sido aquele que ganhou prêmios coletivos. Em outros anos ele não deveria ter vencido porque teve alguém que foi mais artilheiro. Ou seja, a própria contradição já está posta. Só nunca vi contestarem de verdade as bolas de ouro de 2009 e 11, porque além das artilharias, todos os prêmios coletivos pelo Barça ali, né, foram conquistados. Resta, portanto, a bola de ouro de 2010. A bola de ouro de 2010, de fato, é a das 8 bolas de ouro. Não estou falando do prêmio da FIFA, das bolas de ouro vencidas pelo Messi. É a meu ver, a única contestável. Quando eu digo contestável, eu não estou dizendo jamais utilizaria, e já falei para vocês várias vezes, inclusive, que acho bizarro usarem esse termo. Foi roubada. Bola de ouro foi roubada. Primeiro, porque quem escolhe a bola de ouro são votos. Você tem os votos dispostos, você tem ali é, a opinião das pessoas, né? Elas colocam os seus rankings e, cruzados esses rankings, adotada a pontuação, você tem um vencedor. Então, é um critério que pode, o critério sim, ser contestado. E segundo, porque o Messi fez uma grande temporada em 2010. Ele não fez uma temporada medíocre, muito pelo contrário. A temporada 2009-2010 do Lionel Messi teve alguns vários pontos fora da curva, né? Dentre eles, o fato de ele ter sido artilheiro do Campeonato Espanhol, marcando 34 gols. Por que que isso é importante? Porque ele igualou a marca obtida pelo Ronaldo Fenômeno na temporada 96-97. Foi a primeira vez em que um jogador do Barcelona chegou a esse número, 34 gols, com o Ronaldo, e o Messi igualou pela primeira vez. Já havíamos tido outros casos anteriores, o famoso Telmo Zarra, a artilharia do Campeonato Espanhol, que só seria batida pelo Messi e depois pelo Cristiano Ronaldo também, com 38 gols. Então, o Fenômeno não havia obtido o recorde de gols no Espanhol, mas o recorde de gols pelo Barcelona. E também o recorde de gols temporada pelo Barcelona, né? Porque por temporada o Puskás já havia marcado mais lá pelo Real Madrid nos anos 50, final dos anos 50, ou início dos anos 60. Então também o Messi iguala os mesmos 47 gols do Ronaldo ao longo da temporada, maior temporada individual de um atacante do Barcelona. O Messi igualou naquele ano, e nos anos posteriores ele viria a levar esse número a números estratosféricos, né? Já no ano seguinte, marcando 50 gols no Campeonato Espanhol. Se ele havia igualado 2 anos depois, perdoa. 34 gols era o recorde, ele fez 50 2 anos depois, né? Mas nessa temporada exclusivamente, ele além de ter sido artilheiro do Campeonato Espanhol e igualado essa marca de atletas do Barcelona, ele foi também artilheiro da Champions League, marcando 8 gols. O Barça foi até a semifinal, eliminado pela Inter de Milão. Tivemos a Copa do Mundo, na qual, infelizmente, o Messi não marcou nenhum gol naquela Copa, o que não significa que ele não tenha participado ativamente de todos os gols da seleção argentina até as oitavas de final. Aliás, todos os gols marcados pela Argentina, ele foi ativamente participante. Nós temos casos como o jogo contra a Coreia do Sul e a Grécia, na primeira fase, em que o Messi dá chutes, que o único caso da Grécia ocasiona uma defesa e um rebote imediato, e contra a Coreia do Sul, um chute na trave, que causa um rebote imediato do Higuaín fazendo o gol. Então, a participação direta, além de assistências contra o México, além do alto número de finalizações,
Quando a Argentina é eliminada pela Alemanha na Copa 2010, naquele momento, o Messi era o jogador que mais havia finalizado a gol. Então, ele teve uma participação abaixo do esperado, mas que jamais pode ser considerada uma participação fracassada, tampouco um famoso choking, né? O amarelar, o afinar no popular. Ele fez uma grande temporada, a temporada 2009, 2010 dele. O que nós estamos contestando aqui e analisando é se, de fato, ele foi o melhor daquela temporada, de ponta a ponta. E aí, com as respostas de vocês, eu quero também evocar um ponto que é importante para nós trazermos à baila, que é o fato, né, como eu disse, de que entre 2010 e 2015, a Bola de Ouro ela foi entregue em conjunto ao Prêmio FIFA. Ou seja, você tinha capitães e técnicos e jornalistas. Somou-se todos esses votos. Não ficou muito claro se houve uma proporção maior, mas entende-se que tenha sido de fato uma proporção igual, né, para todos esses três votos. E o que nós temos é que no ano de 2010, né, aqui temos Messi como vencedor unificado, né, nesses anos de 10 a 15, repito. Entre 2010 e 2015, minha observação aqui no lado. Entre 2010 e 2015, os prêmios foram entregues em conjunto. Em 2010, parênteses, Snyder no total, Iniesta mais votos em primeiro. Em 2013, Ribéry, os ganhadores da FIFA seriam mantidos, mas haveria diferentes vencedores na Bola de Ouro se utilizado o modelo de votação original. Então, está claro aqui, pessoal. Se fosse como hoje, ou como era até 2009, Messi seria vencedor da FIFA e outro vencedor da Bola de Ouro teríamos. Já vamos explicar quem para decupar esses números certinho. Então, de fato, é o caso. Se fosse Bola de Ouro na sua regra original, normal, desde sempre, o Messi não teria vencido a Bola de Ouro de 2010, mas teria vencido o prêmio FIFA. Ficaria um caso como é o do Ronaldinho Gaúcho, dois prêmios FIFA e um prêmio Bola de Ouro, como o do Ronaldo Fenômeno, três prêmios FIFA, duas bolas de ouro. Zinedine Zidane, três bolas de ouro, um prêmio FIFA. Conforme a publicidade queira-se, diz que o Ronaldinho venceu duas vezes o prêmio de melhor do mundo. Ah, ele tem duas bolas de ouro. Não, tem duas bolas de ouro, tem apenas uma. Ronaldo Fenômeno tem duas e Zidane tem uma também. Outros vencedores ali. E em 2013, mesma coisa, o Ribéry, pelo critério dividido, ou seja, critério da bola de ouro, jornalistas. O vencedor seria o Ribéry e não o Cristiano Ronaldo, que venceu por conta do prêmio FIFA. Ou seja, já joguei a bomba para vocês e agora vocês veem o que vocês fazem. Sim, o Messi tem uma bola de ouro a menos na contagem original. O Cristiano Ronaldo também. Então, 8-5 volta a ser 7-4, mantendo-se a diferença de 3. E a bola de ouro de 2018, que é a hipotética vencida pelo Cristiano Ronaldo, já explicamos no vídeo para vocês lá. Então, 7-4 é o placar moral desse embate. Continua sendo a diferença de 3 a mais para o Messi de qualquer modo. Mas vamos analisar então a temporada 2010 de Iniesta e de Snyder. Esse número de gols que eu mencionei do Messi, 47 gols na temporada, 34 no Espanhol e 8 na Champions League. É importante lembrar também que o Barça colecionou ali nessa temporada os dois troféus, né? Troféus e troféus. A Supercopa da UEFA, vencedor da Champions League anterior contra o vencedor da UEFA Europa League anterior, e a Supercopa da Espanha, vencedor do Campeonato Espanhol anterior versus o vencedor da Copa do Rei anterior. Esses dois embates, o Barcelona foi campeão, o Messi marcou gols nas duas decisões, se não me engano. Acho que na Supercopa da UEFA não, talvez, mas na Supercopa da Espanha ele fez. O único ponto baixo do Barcelona nessa temporada foi a Copa do Rei, eliminado mais cedo nas oitavas. Mas foi uma grande temporada, portanto. Só que o Iniesta é do mesmo Barcelona, portanto, ele teve os mesmos títulos, as mesmas conquistas do Messi pelo Barcelona. Naturalmente, isso é óbvio, que ele fez muito menos gols do que o Messi, poucos gols, até porque não era em ofício dele, mas também menos assistências do que o Messi, é bom lembrar, né? O Messi, durante anos, colecionou a bizarrice de ser o
artilheiro e líder de assistências. Ele foi mais vezes artilheiro do que líder de assistências, porque tinha outros grandes nomes, né? No Real Madrid, o próprio Di Maria, certa feita. No próprio Barça, o Daniel Alves, uma vez, chegou a igualar com o Messi em assistências, mas ele sempre esteve entre os maiores assistentes e sempre deu mais assistências para gol no Barcelona do que o Iniesta, né? Ponto pacífico aqui. Mas a Copa do Mundo do Iniesta, naturalmente, foi superior à do Messi. Messi não fez uma Copa ruim, o Iniesta não fez uma Copa brilhante, até porque, se vocês lembrarem quem foram os premiados como melhores da Copa, né? Nós tivemos o Diego Forlán, do Uruguai, como vencedor do prêmio, e em segundo e terceiro lugares nós tivemos Davi Villa e o Sneijder. Davi Villa, que foi artilheiro da Copa do Mundo. Ah, é muito contestável, né, sob a ótica de hoje, o fato de Forlán ter vencido esse prêmio. Por quê? Porque o Uruguai sequer chegou à final. Muitas vezes a gente viu contestações, o próprio Messi foi contestado em 2014, Oliver Kahn, naturalmente, em 2002, entre outras premiações de melhor da Copa, a gente vê as contestações. O único caso, ou dois únicos casos, me corrigindo, em que o vencedor deste prêmio não jogou a final foram em 1990, Salvatore Schillaci, e 2010, o Diego Forlán. Mas eu trago isso à baila porque o Sneijder ficou como segundo melhor jogador daquela Copa do Mundo. O Iniesta não foi colocado entre os melhores daquela Copa, mas ele fez dois gols na Copa do Mundo, um deles o gol da final. Então é muito marcante para as pessoas isso. E o ponto outro que força, né, o que coloca o Iniesta como esse possível vencedor ou merecedor desse prêmio é o fato de que, como eu disse, nas votações dos jornalistas, não apenas, estou abrindo aqui, não apenas ele venceria, né, pelo critério da bola de ouro, mas ele foi o jogador que mais teve votos em primeiro lugar. Então, nós temos aqui, colocando para vocês, a descrição, em que no primeiro lugar nós tivemos o Iniesta com 40 votos, o Xavi com 36 e o Sneijder com 35. O Messi aparece em quarto com apenas 18 votos para o primeiro lugar. Então, isso mostra que o Iniesta ele foi visto, de forma geral, por muita gente como o principal jogador. Antes da premiação ser divulgada em 2010, né, antes de ocorrer o evento, vazou uma lista publicada pela Gazeta dello Sport, portanto, um jornal com credibilidade. Vazou uma lista em que o Iniesta seria o vencedor. Mas o que houve foi, não que o prêmio foi mudado, nada disso. O que houve foi o vazamento da lista dos votos dos jornalistas. Então, já de antemão, eles começaram a contestar a união, a fusão entre Bola de Ouro e FIFA, da qual eu sou partidário que, de fato, deveria ter sempre ter sido separado, nunca dado em conjunto. Mas, enfim, gerou-se essa polêmica, né, por conta disso. Iniesta 40 votos, Xavi 36, Sneijder 35, Messi 18, mas votos para primeiro lugar, né, pessoal? Não votos ao todo. Nos votos ao todo, o que aconteceu? O Sneijder foi o que mais obteve votos ou mais pontos, né? E o Messi acaba sendo vencedor porque juntou-se, repito, os critérios da FIFA, capitães e técnicos. Então, no percentual final, inclusive, eles ficaram muito próximos. O Messi obteve, no percentual total de votos, 22,6%, o Iniesta 17,8% e o Xavi 16, alguma coisa. Foi muito próximo. Até hoje, das votações, com maior proximidade entre o primeiro e terceiro colocados na FIFA, né? Prêmios da FIFA, prêmios totais. Já falamos sobre outros prêmios mais próximos da Bola de Ouro exclusivamente. Até 1990 não havia prêmio da FIFA. Então, o Iniesta ele tem essa a lembrança do gol da final, de estar no Barcelona, de ser um jogador de altíssima técnica e, portanto, ele era um vencedor mais do que digno, até porque ele foi o mais votado em primeiro lugar. Mas, por outro lado, nós temos a temporada do Wesley Sneijder. O Sneijder, a exemplo do Iniesta, ele não foi o principal jogador
em termos de gols, em termos de decisões e influências nos gols, da Inter de Milão naquela temporada. Mas o fato é que a Inter de Milão venceu o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Champions League. Venceria posteriormente a Supercopa da Itália, né, que é o campeão italiano contra o vice da Copa da Itália, quando acontece de haver o vencedor em ambos os torneios, e também venceria o Mundial de Clubes contra o Mazembe, né? Um final de Mundial de Clubes entre o campeão da África e o campeão da Europa, graças à grande performance do Internacional, o Sport Clube Internacional sendo eliminado pelo Mazembe na semifinal. Parênteses, não podia ter deixado de fazer esse comentário. Mas o Snyder, ele foi, digamos assim, o Snyder para a Inter estava como o Iniesta para o Barça, até um pouquinho mais, mas o fato é que a Inter venceu e eliminou, inclusive, o próprio Barcelona na semifinal, venceu a Champions League, então já há um plus. E na Copa do Mundo, ainda que a Espanha tenha sido campeã, a Espanha tenha sido campeã diante da Holanda, Holanda de Snyder, Espanha de Iniesta, Iniesta fazendo gol. Mas o fato é que o Snyder foi muito maior, muito mais forte, muito mais preponderante para a Holanda do que o Iniesta para a Espanha. O Iniesta, se ele tinha por um lado um Xavi fazendo aquele belo serviço que eles sempre fizeram no Barcelona, o Xavi e Iniesta, uma das maiores parcerias da história do esporte, eu coloco para vocês um outro vídeo aí como dica. Na Espanha tinha um Davi Villa para meter os 5 gols. E na Holanda, este artilheiro era o Sneijder, que fez os mesmos 5 gols do Davi Villa. Parece-me que aí o Davi Villa ganha a premiação. Aliás, o Thomas Müller, da Alemanha, que ganha a premiação, né, do artilheiro, a bota de ouro, né? Porque além dos 5 gols que ele também fez, ele deu, acho que uma assistência a mais do que eles, né? Então ele acabou sendo o vencedor da bota de ouro. Não foi nem Davi Villa nem Sneijder. Mas aí já temos que o Sneijder ele foi o jogador mais influente na campanha da Holanda, que inclusive eliminou o Brasil nas quartas de final. Uma falta que ele cobra gera um gol contra e outro um gol marcado por ele. Então, a Copa do Snyder foi a melhor Copa, na minha opinião, daquela 2010. Foi superior à do Davi Villa, superior à do Thomas Miller e superior à do Forlan. Então, ele foi o melhor da Copa, na minha opinião. Mas foi muito próximo, todos esses caras jogaram demais. Os 4 caras mereciam ser considerados assim se eu fosse. Foram os 4 semifinalistas, né? Alemanha, Holanda, Uruguai e Espanha. E o melhor de cada time foi para a votação final dos melhores da Copa. Eu entendo que o Snyder deveria ter sido vencedor do prêmio de melhor da Copa. Juntando tudo, pessoal, nós temos uma tríplice coroa na Europa, um jogador influente, não preponderante, não o melhor absoluto, mas muito influente num time que ganhou a tríplice coroa, e o principal jogador, uma seleção que chegou ao vice-campeonato mundial, versus um jogador, Messi, que foi preponderante na sua equipe, nas grandes conquistas na Europa, mas com conquistas um pouco menores do que a da Inter de Milão, e que não teve o triunfo e tampouco o impacto tão grande na Copa do Mundo pelas seleções, né? E do outro lado nós temos o Iniesta, um jogador que foi muito importante no clube, com ótimas conquistas, e que foi também muito importante na conquista das seleções, mas não foi em nenhum dos dois momentos o principal. Logo, na minha opinião, pessoal, o Snyder é que deveria ter sido o vencedor do prêmio da Bola de Ouro, né? E juntando, então, como era 2010, era junto às premiações, eu entendo que o Snyder deveria ter sido o vencedor da Bola de Ouro de 2010, mas não o Iniesta, né? Se eu fosse colocar, eu até colocaria Snyder em primeiro lugar, Messi em segundo e Iniesta em terceiro. E a propósito, para finalizar, o próprio Iniesta já falou sobre isso, né? Então ele conta, né, perguntado se ele achou que houve uma injustiça, ele conta aqui o seguinte: ele diz que não houve uma injustiça. Essa foto é a foto que ilustra o nosso vídeo, é a principal momento, né? Os 3 candidatos à Bola de Ouro. Então a grande injustiça, na verdade, é a ausência do Snyder entre o top 3. Isso eu acho que de fato é a grande contestação que deve ser feita, né? O Snyder no lugar do Xavi.
Mas o Iniesta falou sobre isso, né? Não, eu não acho que eu deveria ter vencido. Ele fala, inclusive, que o Messi ganhou, né? E que para ele está ótimo, porque o Messi é o melhor do mundo e etc. Sempre que ele competir, ele deve ganhar. E ele falou para mim, a foto de Xavi, Messi e eu no pódio é maior do que uma bola de ouro. Três jogadores da casa, né, da base do Barça, de La Masia. Esse é o verdadeiro prêmio. Claro, ele foi político, etc. Mas, de fato, o Iniesta não teve uma temporada que dignasse ele a vencer o prêmio como o melhor do ano, disparadamente. O Wesley Sneijder, sim. Mas, como todos os outros casos, nós temos jogadores que tiveram temporadas, momentos absolutamente brilhantes, e não ao longo de todos os tempos. Então, portanto, você contestar a supremacia do Messi no Prêmio Bola de Ouro por conta de um ano em que ele não foi o melhor absoluto, querer jogar luz para todos os outros anos que isso fosse contestável, aí incorre-se num erro grave, na minha opinião, né? O Messi não merecia absolutamente ter vencido o prêmio FIFA de 2023, portanto, na minha conta pessoal, ele tem 7 prêmios FIFA e não 8, e ele não merecia ter vencido a Bola de Ouro de 2010, teria ali, então, portanto, 7 bolas de ouro. Continuaria sendo o maior vencedor e mantendo a mesma distância para o segundo maior vencedor deles. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.